Hoje eu vou te mostrar como é que a gente tira foto de peixes na ictiologia. Algumas dicas servem também para tirar foto dos peixes em aquário aí na casa de vocês. Mas eu vou focar principalmente em como é que a gente tira foto com fundos padronizados, sabe aqueles fundos que são todos brancos ou todos pretos, né, que é muito comum a gente utilizar nas publicações científicas, em aulas, em slides. Então eu vou mostrar para vocês agora algumas dicas de como a gente faz isso. Esse tópico é muito extenso, né? Eu tenho tirado foto de peixes há muitos anos já e a gente pode fazer vídeos mais elaborados, né, no futuro, mas esse aqui é só para a gente abordar as primeiras noções, né, de como a gente pode tirar fotos melhores de peixe. A gente vai usar um exemplo agora, principalmente tirando fotos com celulares, né, mas existem também diversas câmeras, né, que a gente pode utilizar. A gente vai falar um pouquinho de câmeras e de flashes também no fim do vídeo. Então fica até o fim aí para ver se vocês vão gostar e coloquem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida mais específica sobre fotografia de peixes, que aí eu posso fazer depois uns vídeos mais direcionados, beleza? Então bora lá, pessoal! Então a gente está aqui no LIA, Laboratório de Ictiologia de Altamira, e eu vou usar um exemplo para mostrar para vocês como é que a gente tira foto de peixes, né? Eu vou usar aqui um peixe que a Claudinha está trabalhando, essa é a Claudinha, nossa aluna aqui, que é esse piauzinho, né? Então a gente vai tirar foto desse piau para o trabalho de descrição. A gente está dando o nome para esse piauzinho, o piauzinho aqui do Rio Xingu. Então tem várias formas da gente tirar foto, né, de peixes. Eu vou falar de algumas delas para vocês aqui. A primeira delas é aquela famosa foto na mão, né, que a gente pega o peixe e tira a foto na mão. Então essa é uma forma muito útil, por exemplo, você está no campo, você não tem um aquário, não tem uma bandeja, e você precisa registrar a foto daquele exemplar vivo, né? É muito comum para peixe vivo. Você pega o peixe, põe na mão e tira a foto, né? Então já garante a foto do animal em vida, né? Não é o caso aqui agora, mas para quando a gente está no campo é muito útil. Uma outra forma que a gente tem de tirar foto, né, de peixe, principalmente para trabalhos científicos, é usar uma bandeja, né, que pode ser de várias cores, e aí você coloca o peixinho aqui, né? Nesse caso aqui é um peixe que já está morto, e vai tirar foto. Então a Claudinha vai mostrar para vocês aqui agora. A gente vai usar essa foto eu vou colocar no vídeo, tá? A qualidade da foto que você tirou. Então essa é a primeira foto, sem iluminação, né? Só colocando iluminação natural. Beleza, com o peixe no seco. Então uma outra forma, né? A gente coloca aí, imerge o peixe no líquido, né? No caso aqui é a água. Né? E aí vamos tirar foto do peixinho dentro d'água. E aí tem outras limitações que a gente vai perceber daqui a pouco. E aí a gente está mostrando para vocês aí o resultado sem editar, né, das fotos que a Claudinha está tirando com o celular. E vocês estão observando que a qualidade está um pouco... não está ideal, né? Ela está granulada, né? Ela está com pouca luz. Então um dos segredos de tirar foto é a iluminação. Então aqui a gente está usando só a luz ambiente, só que a gente está dentro de um laboratório com luz fluorescente, tentando um pouco de luz pela janela. Então uma das primeiras dicas para vocês é encontrar uma fonte de luz boa, né, bem forte. Tá, então você acha que ficou boa essas fotos? Ainda não, né? Mas já dá para fazer muita coisa interessante. Então assim, mesmo usando o celular, né, hoje os celulares eles estão com bastante capacidade, né, de tirar fotos boas, eles têm algoritmos internos, eles mesmos fazem um monte de ajustes que dá para tirar uma foto razoável. Então a gente vai tentar melhorar um pouquinho agora a iluminação, né, aqui mesmo dentro do laboratório para ver se a gente consegue melhorar a qualidade da foto. Então uma das coisas que a gente pode fazer é usar lanternas, né, lanternas de celulares ou lâmpadas, né, para a gente colocar um pouco mais de luz na foto para ela ficar com uma maior definição. Então vamos lá, Claudinha. Olha só, estou colocando aqui, né, uma lâmpada de celular. Ó, vocês podem ver que as sombras já ficam menos evidentes, né, a sombra dela mesmo. E tem mais informação chegando no sensor da câmera. Beleza. Então tá, então já melhorou bastante, né? Uma dica aí para quem for tirar fotos, né, de peixe, para fazer trabalhos e tal, quase sempre é melhor ele estar imerso. Tá? Ou em água ou em álcool. No caso aqui a gente imergiu ele em água mesmo. E você pode usar várias fontes de luz artificial, né? Uma delas pode ser o próprio celular, um outro celular, né? Lanterna, lâmpadas.
você pode montar um esqueminha aqui que melhore a iluminação da foto já na bandeja. Dá para fazer muito trabalho legal assim. Agora a gente vai passar por uma técnica um pouco mais avançada de tirar foto, né, que é usando aquários. Então isso aqui é um aquário que a gente mesmo faz, né, um aquário bem estreitinho, que esse tamanho aqui é o tamanho ideal para caber nessa maleta. Então, é uma maleta que eu uso para ir para o campo, né, uma maleta de ferramentas. Eu coloco o aquário aqui e todas as coisas que eu preciso e ele fica facinho de levar para o campo, né? Então você pode fazer um aquário que melhor se adeque às suas necessidades, mas esse é um aquário que dá para fazer quase tudo que a gente precisa no campo. E qual que é o pulo do gato? Qual que é o macete? Você vai colocar o peixe, né, e vai usar um vidro para você vai colocar o peixe aqui e você vai pressionar o peixe. Isso funciona tanto com peixe vivo quanto com peixe morto, que é o nosso caso aqui, né? Peixe fixado. E você usa um clipezinho desse, ó, para você regular a altura ou a espessura aqui, né? Que você vai deixar o vidro. E você coloca o peixe aqui e ele vai ficar, né, paradinho aqui, se ele estiver vivo ou um pouco anestesiado, ou o peixe morto ele vai ficar preso aqui. Então a gente vai usar um exemplo de novo do piau. É só para vocês entenderem a técnica, né? Mas vai ter um líquido aqui, ó. Você coloca o peixe e vai tirar a foto do peixe aqui, tá? A gente pode usar vários fundos diferentes. Pode ser inclusive uma figura, uma foto, né, de plantas aquáticas, né? Se ela ficar um pouco mais para trás, ela vai ficar desfocada, vai ficar um efeito bem bonito, né? Vai parecer que você tirou foto dentro de um aquário ornamentado. Mas no nosso caso aqui, como é fotos científicas, a gente vai usar um fundo uniforme. Ou um fundo pode ser branco, pode ser preto, pode ser cinza, e vai depender de acordo com a sua necessidade. Eu vou mostrar agora duas formas de tirar fotos, né, com fundos brancos e com fundos pretos, né, que são os dois principais jeitos que a gente costuma tirar fotos para publicações. Então, uma das fontes muito boas de iluminação é a própria iluminação natural, né? Então a gente pode utilizar a luz do sol, né, como a Claudinha está aqui, ó, vem dar uma olhada. Então é uma luz, né, muito boa, muito forte. Só que o problema da luz natural, né, é que ela varia, né, e pode estar nublado. Agora há pouco estava nublado. E ao longo do dia, né, a temperatura de cor ela varia muito também. Então é uma luz que a gente não pode contar, né, direto. Mas quando ela está disponível, a gente consegue resultados muito bons. Olha só, a Claudinha está aí tirando foto. Nesse caso aqui é a foto de fundo branco, né, que a gente explicou. Então tem essa plaquinha aqui que está fazendo o fundo ficar uniformemente claro. Então é um resultado bastante interessante, como vocês estão vendo aí no vídeo, a foto pós-editada. Agora a gente vai tirar foto com fundo preto, né, usando esse dispositivo muito elaborado aqui que eu bolei. E olha só, é uma câmera escura, né, para não deixar entrar luz na parte de fora. Vocês podem ver. Só que tirar foto de fundo preto tem seus problemas, né? Vocês podem ver que tem as bolinhas, elas ficam muito aparentes, né? Então tem todo um trabalho de você ficar tirando essas bolinhas. Olha só, tem que ficar balançando, tirando. Tudo isso aqui dá para tirar no Photoshop? Dá para tirar em pós-edição, só que dá muito trabalho, né? Então quanto menos coisas você deixar para pós-edição, mais fácil vai ser a sua vida. Olha só como exemplo, rapidinho, né? Já pode... Bora lá, Claudinha, mais uma foto. Outro problema que vocês vão ver é o reflexo. Então, quando você está tirando foto no fundo preto, né, a parte da frente do vidro vira quase como se fosse um espelho, então os reflexos aparecem muito mais. Então é muito comum, né, ou uma forma de melhorar isso é você ter um anteparo, né, só com o espaço da sua lente. Então, ó, vamos lá, Claudinha, vamos tentar fazer assim, ó. Aí tira só por aqui agora. Então, pega. Melhorou aí os reflexos? Então essa é uma outra dica muito importante. Se você for tirar foto com fundo preto, é bom ter um anteparo desse, para que as cores claras, né, a sua mão, o seu rosto, a própria câmera não reflita, né, no vidro da frente. Então tá, então é assim que a gente tira foto usando luz natural, mas tem várias desvantagens, como vocês estão vendo, né? Ficar tirando foto no sol não é tão agradável assim.
tem problema, né, de ficar horas e horas exposto ao sol também. Então, e um outro problema óbvio é que se você tiver um peixe para tirar foto à noite, você já não vai ter esse recurso. Então agora a gente vai passar para uma questão um pouco mais avançada, que é usando flashes, né, luz artificial por meio de flashes para tirar foto. Então, bora lá. Bom, pessoal, então agora a gente vai passar para uma parte que é um pouquinho mais avançada, né, um pouco mais técnica, que é o uso de flashes para iluminar o nosso objeto, né? Então a gente está aqui de volta no ar-condicionado, né, então bem mais agradável, a gente pode fazer isso à noite, de dia, estando chovendo ou no sol, então essa é a grande vantagem de se usar flashes. Muita gente usa iluminação LED, né, na tomada, lâmpadas também pode ser feito, né, só que aí é um pouquinho diferente, mas eu vou abordar aqui o flash, que é uma coisa mais prática para a gente levar para o campo, por exemplo. Não se preocupem, né? Aqui eu estou com uma câmera, né? Não vou falar da marca da câmera nem nada, não se preocupem com a lente, nada disso. Isso seria um tópico para um outro vídeo. Mas para utilizar flash, né? O que é preciso? É preciso de uma câmera que tenha a possibilidade de você utilizar flashes externos, né? Então isso aqui é uma sapata, né? Existem outras formas de comunicação também, mas no caso aqui eu tenho um controlador, né, que ele comanda esses outros flashes. Então nunca use o próprio flash da câmera ou do celular, porque vai refletir no vidro e não vai ficar bom, né? Vai ter aquele reflexo, né, do flash no vidro. Então tem que ser um flash que venha lateralmente, né, de cima, para que não seja direto. Tá? Esse é o primeiro segredo para se usar flashes para tirar foto em aquário. Então no caso aqui, né, eu tenho essa câmera que quando eu disparar ela vai, né, comandar esses dois flashes aqui, né, nesse caso em específico. E eu vou utilizar uma câmera escura aqui para fazer um fundo preto, né? Então aqui ainda não está o peixe, né? A gente colocou água e tem, né, o segredo aqui é que não tenha luz chegando em lugar nenhum aqui, para ficar preto, o mais preto possível. Por isso que tem essa câmera, né, que na realidade é uma coisa que eu fiz, que ela é dobrável, né? Então ela pode ir junto com o aquário naquela maletinha que eu mostrei para vocês depois, então é bem prático, né? Você monta assim, né? Ó, eu fiz em casa mesmo, costurando, né, com técnicas não muito boas de costura, mas olha só, então rapidamente você monta uma câmera escura atrás do seu aquário. Então essa é uma dica muito boa para quem quer tirar foto de peixe em fundo preto, né, que isso vai te ajudar muito na hora da edição, né, porque tem gente que usa EVA preto, alguma outra coisa preta, porque quando entra a luz, ela nunca vai ser preto, vai ser um cinza escuro, às vezes até um cinza claro. Então com esse aparatozinho aqui, você tem um preto quase absoluto, fica muito fácil de editar. Um problema de quando a gente tira foto em fundo preto é que qualquer bolinha, qualquer sujeirinha lá aparece. Então a gente pôs água nesse aquário aqui e começou a formar bolhas, é algo muito comum de acontecer. Então você tem que passar um tempão tirando essas bolhas, né, que senão vai te atrasar muito na hora de editar depois a foto. Então você pega aqui, tem gente que, ó, então faz assim, né, aí tira as bolhas. Então, uma parte muito grande da foto é preparar o aquário até antes de pôr o próprio peixe. Então vamos tentar tirar o máximo possível, com todo cuidado, né, para não estragar. E já está quase bom. E agora vamos pegar o peixe. Cadê o peixinho? Beleza, então olha só, para fixar o peixe, né, a gente vai usar o vidro. Ó, põe onde você quer mais ou menos e pressiona com o vidro. Ó, mais ou menos na altura que você quer. E aí, firma aqui, ó, aqui a minha mão em cima, né, a gente pressiona com esse grampeadorzinho aqui, né, ou esse clips. Beleza, o peixe está mais ou menos na posição, você pode mexer um pouquinho ainda. Ó, se você quiser mudar o ângulo, posiciona da melhor forma possível e já está pronto, quase pronto para tirar foto. É sempre bom ter um papel toalha também, porque principalmente quando mexe com peixe vivo, né, o peixe vai se mexer, jogar água para cima, então você tem que dar uma limpadinha aqui no vidro. E está pronto para tirar foto. Quando você tira foto no fundo preto, vocês podem ver aqui, ó, tenta filmar ali, ó, tudo vira reflexo. Né? Então olha só, você está me vendo, está vendo o Isaac, né, que está fazendo a filmagem aqui, né, tudo que está claro fica muito refletido no fundo preto. Então a gente costuma usar um anteparo, vai lá, ó, onde você tira quase todo o reflexo. O celular aqui está pegando muita luz ainda, mas quando a gente for tirar foto com a câmera, olha só,
né? Esse é o buraco certinho de caber a lente. Bom, então vai ser uma forma de você evitar o reflexo, né? Então a gente coloca aqui. Então vamos lá preparar aqui, já está tudo configurado. Deixa eu ver se está mesmo. Olha só, tá vendo? Você disparou, né? O flash disparou e já está tudo certo. Olha que bacana. Aqui não tem reflexo nenhum já. Então é uma foto que já está bastante fácil de ser editada. A gente pode mexer ainda mais em alguns parâmetros. Aqui, né, eu tô com a câmera no modo manual, então eu posso configurar, né, a abertura, velocidade, né, exposição, tudo de acordo com o que eu preciso. O flash também a gente consegue mudar o ângulo dele. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente tira foto com fundo branco utilizando flashes, né? Então é um pouco diferente, né, o tipo de iluminação. Aqui agora a gente vai ter 4 flashes. E um segredo muito importante é que você precisa iluminar o fundo para ele ficar branco. Então, em geral, você tem que iluminar o fundo mais até do que o próprio objeto, do que o próprio peixe. No nosso caso aqui, a gente está usando, né, esses outros 2 flashes para iluminar o fundo e a gente vai brincar com o ângulo aqui da iluminação da frente. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar antes é isso aqui, ó. É bom sempre utilizar uma escala, né? E esse cartão é muito interessante porque além da escala em centímetros, ele tem uma escala de cores, que vai facilitar a gente na hora da edição. A gente pode ajustar o balanço de branco certinho, né, usando essa paleta de cores aqui. E você pode usar uma reguinha, um pedacinho de régua, qualquer outra escalazinha para você colocar aqui, vai te ajudar na hora de você se organizar. Né? Para você grudar aqui, ó, você molha ela e pronto, está grudado. Então isso aqui vai ser a nossa escala, tanto de tamanho quanto de cor. Então a gente já configurou, né, a potência dos flashes com, né, a abertura aqui que precisa, tudo certinho. E aí, ó, só enquadrar, né, eu tiro uma foto mais aberta para pegar, né, ó, pronto. O fundo está bem branquinho, o cartão está aqui na frente. E aí você pode dar um close maior, se quiser. Ó, vai tirando a foto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que ficou. E aí você pode pegar um dos flashes e fazer outros ângulos. Olha só, então você pode iluminar um pouco mais o fundo, como eu vou fazer agora. Ó, o fundo ficou bem branquinho, né? E aí outra coisa importante, com esse tipo de câmera, alguns celulares também fazem isso hoje em dia, você consegue tirar foto em RAW, né? RAW, que é uma foto bruta. E isso vai te dar muito mais poder de edição depois. Então eu estou tirando uma foto aqui, ela está um pouco super exposta, né? Mas aí depois no programa de edição a gente consegue trazer o peixe, né, para uma coloração um pouco mais de acordo com o que a gente vai estar vendo lá no monitor. Então é uma forma muito interessante de você tirar foto de peixes em fundo branco com esse esquema aqui. E a mesma coisa pode ser feita com peixes vivos, né? Então você pode ter uma água aqui toda acondicionada, toda bacaninha, pega a água do próprio aquário ou a água do próprio rio, quando for o caso, e você coloca o peixe aqui, né, ele vai estar nadando, aí você pode limitar o quanto que ele vai estar nadando com esse vidro e vai tirando as fotos, né, do peixe vivo aqui no fundo branco também. Então é assim que a gente tira as nossas fotos, ou a maioria das fotos que vocês veem aí nas nossas publicações, né, no Instagram, né, no YouTube. Então é mais ou menos esse esquema aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Como eu falei, foi uma pincelada, né, bem inicial de algumas técnicas que a gente utiliza para tirar foto dos peixes. Essas técnicas podem ser usadas também para peixes vivos, né? Só que aí o peixe já está vivo ali no aquarinho, por exemplo. Mas a mesma técnica de você limitar, né, por onde ele vai estar nadando, isso pode ser utilizado. Existem outras formas também, que eu pretendo fazer vídeos mais para frente, né, e algumas outras técnicas que a gente está desenvolvendo aqui que são muito interessantes. Então, se você gostou desse vídeo, né, não esquece de dar o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo aí para mais gente, né, que gosta de peixe, que gosta de tirar foto. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.